Na época desse incidente, eu tinha 29 anos e minha filha tinha 3. Eu estava no meu banheiro dando banho nela e continuava ouvindo um som que parecia vir da direção da janela do meu quarto. No começo, não me preocupei com esse som, pois moro em um complexo de apartamentos no térreo e pessoas, especialmente crianças, passam pela janela no meio da vegetação o tempo todo. Então continuei dando banho na minha filha. Quando o som se moveu da janela do meu quarto para a janela do quarto da minha filha, eu notei a mudança, e meu cachorro pequeno também. Ela geralmente é do tipo quieta, pois tem 12 anos. O som era como se alguém estivesse batendo um objeto de metal contra o vidro. Alertada neste ponto, minha cachorrinha soltou um latido estridente que eu nunca tinha ouvido dela antes. Sentindo-me em alerta agora, tirei minha filha da banheira, enrolei-a na toalha e disse para ela ficar no banheiro enquanto eu ia até a cozinha pegar uma faca. A sensação de luta ou fuga estava ativada e meu cachorro recuou da direção do quarto da minha filha. Aproximei-me da porta do quarto dela e comecei a ouvir uma voz cantando baixinho e gutural. Estou aqui para brincar com uma senhora muito bonita, uma senhora que eu conheço, uma senhora que eu vejo, uma senhora que eu muitas vezes vejo nos meus sonhos. Absolutamente fora de mim neste ponto, e com meus sentidos de luta ou fuga sempre prontos para lutar, alcancei a janela e abri as cortinas enquanto a voz continuava cantando e o som de batidas no vidro continuava. Puxei o cordão da persiana e abri as persianas rapidamente, só para ficar cara a cara com um homem velho, com uma barba longa e suja e olhos afundados e escuros como a noite. Ele olhou para mim e deu um sorriso que só posso descrever como o do Grinch quando ele bolou seu plano. Preso em um pânico de choque por um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não mais que um segundo ou 2, comecei a agir. Corri para o banheiro, peguei minha filha e meu celular. Corri para a porta da frente, ainda segurando a faca, caso o homem corresse em direção à minha porta. Estava ligando para a polícia e falando com a atendente enquanto saía pela porta e ia até a casa da minha vizinha. Bati na porta dela com toda a força para chamar sua atenção. Queria que minha filha ficasse segura, pelo menos. Minha vizinha abriu a porta, inicialmente irritada, até ver o terror no meu rosto. Entreguei minha filha a ela e forcei minha entrada no apartamento. O homem velho veio correndo pela esquina e entrou no corredor, correndo diretamente para mim com uma faca na mão. Consegui fazer com que minha vizinha, seus 3 filhos e minha filha entrassem na casa enquanto o maníaco chegava a uma distância de braço de mim. Fechei a porta com força e disse para ela levar as crianças para o banheiro, porque é o único cômodo do apartamento cuja porta tranca e não tem janela. O velho estava agora batendo e chutando a porta dela, além de arrastar a faca nela. Fiquei sentada no chão, com os pés empurrando a base do armário de casacos e as costas firmemente contra a porta. Ouvi uma voz ecoante. Largue a arma e deite no chão agora. Fiquei ouvindo os sons de uma luta vindo do corredor, então ouvi batidas rápidas. Você pode abrir a porta, senhora. É a polícia. Aliviada, abri a porta lentamente a tempo de ver um policial saindo com o homem e outro me perguntando se eu estava bem e se podia responder a algumas perguntas. Passei cerca de 15 minutos explicando a situação, enquanto ele anotava as informações. O outro policial então se aproximou de nós com 2 telas de janela. O velho havia retirado a tela da minha janela e da janela do quarto da minha filha na tentativa de entrar. O policial que se aproximou me perguntou se eu reconhecia o homem, e eu disse que nunca o tinha visto antes na minha vida. Foi então que o policial me disse que o homem admitiu que estava me seguindo há cerca de 1 mês. Ele me viu pela primeira vez no supermercado, que fica a uma curta distância do meu apartamento. Desde então, ele observava e esperava a oportunidade de tentar entrar no meu apartamento para brincar comigo, segundo ele. Este homem me seguiu por 1 mês, e para tornar tudo ainda mais estranho, eu costumava dizer ao meu então namorado que às vezes sentia como se estivesse sendo observada e que estava com medo. O principal motivo pelo qual estou agradecida é que sou o tipo de pessoa que tranca todas as janelas e portas, não importa o quão segura eu me sinta.
Era outono de 2015 e eu tinha 14 anos. Sempre ficava acordado até tarde nos fins de semana, até o sol começar a nascer e você ouvir os primeiros pássaros da manhã. Eu geralmente estava jogando algum videogame que eu gostava na época ou assistindo anime. Uma noite, decidi assistir a um dos meus filmes favoritos até hoje, A Viagem de Chihiro. Devia ser cerca de 4 da manhã quando ouvi um estrondo do lado de fora da frente da casa. Soou metálico, como se algo tivesse se quebrado, e pensei que poderia ser a nossa antena parabólica caindo na calçada da nossa entrada. Fiquei assustado no início, mas deixei para lá e pensei em avisar meu pai pela manhã quando ele acordasse para ir trabalhar. Não havia motivo para incomodá-lo agora, já que não era uma emergência e eu nem assistia TV a cabo. Voltei a assistir ao filme. Morávamos nos arredores da cidade, cercados por uma floresta. Havia cerca de 400 metros de cada lado de nós antes de chegar à propriedade do vizinho. Morávamos em uma colina, onde a estrada fazia uma curva ao redor do gramado, que delimitava nosso jardim da frente. A curva era tão acentuada que você não conseguia ver se havia algo vindo ao sair da entrada da garagem. Tinha que baixar as janelas e ouvir se havia carros se aproximando. Do outro lado da rua, havia um campo de golfe e, um pouco mais longe, um zoológico local. Dá para imaginar que não havia muita luz ou pessoas por perto à noite. 10 minutos ou mais se passaram desde que ouvi o som da antena caindo quando comecei a ouvir o que parecia ser um grito fraco vindo de fora. Senti minhas orelhas esquentarem e meu coração começar a disparar. Pausei o filme e fiquei quieto, ouvindo. Outro grito. Tentei acreditar que poderia ser algum tipo de animal lá fora, mas definitivamente era o grito de outro ser humano. Levantei-me e fiquei olhando para as cortinas que cobriam a janela da sala de estar, com medo de abri-las e olhar para fora. Os gritos continuavam. Era uma mulher. Minha mente foi para a primeira coisa horrível que pude pensar. Alguém está sendo assassinado na floresta, em frente à nossa casa. Ainda cauteloso com a situação, acordei meu irmão mais velho primeiro e contei a ele o que tinha ouvido. Eu não devia parecer assustado o suficiente, porque tudo o que ele fez foi se mexer na cama e dizer com uma voz grogue: "Provavelmente é um macaco ou algo que escapou do zoológico. Isso acontece." Como ele era cerca de 4 anos mais velho do que eu, decidi tentar acreditar nisso. Voltei para a sala de estar, mas os gritos eram reais demais para eu ignorar. Eram de arrepiar os cabelos. Tudo o que consegui fazer foi ficar ali, congelado de medo, ouvindo os gritos distantes. Não tinha mais certeza do que poderia estar acontecendo lá fora. Isso já durava uns 10 minutos. Se alguém estivesse sendo morto na floresta em frente à minha casa, pensei que já teria acabado a essa altura. Com um timing quase perfeito, enquanto eu estava ali congelado, com os pelos arrepiados e os olhos arregalados, houve uma batida na nossa porta da frente, a poucos metros de mim. Eles estão vindo nos pegar. Sem nem pensar, corri para o quarto dos meus pais no final do corredor. "Pai, alguém está batendo na porta." Parecia que alguma força empurrou meu pai para fora da cama. Ele pulou em ação, levando apenas cerca de 5 segundos para se levantar. Ir até o armário e pegar uma arma. Ele fez sinal para eu ficar atrás dele enquanto se aproximava da porta da sala, com as costas contra a porta e a arma na mão. Ele girou o trinco devagar e abriu a porta para revelar uma criança pequena. O garoto devia ter uns 7 anos, com cortes no rosto e nos braços. "Minha mãe precisa de ajuda", ele disse. Meu pai abriu a porta completamente, revelando que, descendo a colina, uma van tinha batido de frente com uma árvore do outro lado da rua. Os gritos vinham da mãe ao volante. Agora que eu podia ouvir claramente, ela estava gritando por ajuda. Ele disse ao garoto para esperar um segundo enquanto ele ia se vestir. A essa altura, minha mãe e meu irmão estavam acordados e ao meu lado. Meu pai nos disse para ficar enquanto ele descia para verificar a situação. Se houvesse algo realmente sério ou horrível lá embaixo, ele não queria que nenhum de nós visse. Levamos o garoto para dentro, o envolvemos em um cobertor e lhe demos água. Colocamos desenhos animados na TV e tentamos de tudo para distraí-lo. Mais tarde, meu pai nos contou que havia a mãe,
uma criança pequena e um bebê no veículo. A criança pequena estava completamente bem e o bebê tinha sido arremessado do assento e estava sentado no chão do banco de trás. O bebê estava com o braço encolhido, chorando. Provavelmente tinha quebrado algo. A mãe, por outro lado, estava presa entre o banco e o volante. Ela continuava gritando que não conseguia sentir as pernas e implorava para meu pai olhar e ver se ele conseguia ver algo. Ele respirou fundo, puxou a lanterna do celular e tentou olhar para as pernas dela. Elas podiam estar rasgadas, esmagadas ou até amputadas, mas ele não conseguia ver nada. A frente do carro estava tão amassada que ele não conseguia ver além do volante. A mulher era pequena, talvez uns 45 quilos, e isso salvou sua vida. Se fosse maior, o impacto a 90 por hora a teria matado instantaneamente. Ela disse que adormeceu ao volante voltando da casa dos pais. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, entregamos o garoto a eles e observamos da entrada da nossa casa. Eles usaram um cortador a gasolina para cortar pedaços do carro e poder tirá-la. Levou 1 hora para tirá-la do que restava do SUV. O impacto e o desmantelamento transformaram o veículo em algo irreconhecível. Estava longe demais e escuro demais para eu ver a maior parte do que estava acontecendo. Não me lembro de vê-los tirá-la, o que provavelmente é uma coisa boa. Não consigo imaginar como suas pernas deviam estar. Todos foram levados para a ambulância e levados ao hospital. Aparentemente todos bem. Minha família e eu ficamos acordados por algumas horas depois disso, ainda abalados com o que tinha acabado de acontecer. Agora tenho 22 anos e ainda penso naquela noite algumas vezes por ano. Não acho que jamais esquecerei os gritos de pura dor e medo que ouvi naquela noite. Esta história aconteceu em South Lake Tahoe, Califórnia, há cerca de 7 anos. Eu cresci no norte da Califórnia e desde criança minha família sempre visitava Tahoe. Eu era muito sortuda e grata porque meus avós do lado do meu pai possuíam uma cabana lá. Isso pode parecer aleatório, mas é importante ter esse contexto. Meus pais acabaram se divorciando quando eu tinha cerca de 12 anos, e quando essa história aconteceu, eu tinha por volta de 14 anos. De qualquer forma, essa foi uma das primeiras vezes desde o divórcio que minha mãe quis visitar Tahoe, mas ela não queria ficar na cabana da família porque estava ligada ao meu pai. Ela acabou nos hospedando no Harvey's Hotel and Casino. Achei que seria uma aventura divertida, diferente do que eu conhecia até então, que era sempre ficar na cabana quando visitávamos Tahoe. Estávamos apenas eu e minha mãe, tendo um tempo agradável de mãe e filha durante toda a viagem. Não me lembro de muito, além deste incidente. Minha mãe acabou me levando à loja de departamento local e compramos algumas roupas novas. Voltamos ao hotel e entramos em nosso quarto. Se me lembro bem, não estávamos no último andar nem no térreo. Estávamos talvez no 10º andar. Lembro-me especificamente de não haver ninguém no elevador conosco a caminho do quarto. Enquanto estávamos descarregando as roupas novas que acabamos de comprar, eu estava perto da porta do hotel, conversando com uma amiga pelo Snapchat, quando ouvi a maçaneta começar a se mexer levemente. Enquanto isso, minha mãe estava no fundo do quarto, na cama, tagarelando como sempre. Ela é muito falante. Lembro-me de me desligar e focar na porta. Olhei muito quieta e cuidadosamente pelo olho mágico e vi um homem adulto, provavelmente na casa dos 30 anos, com um moletom preto, tentando abrir a porta do nosso quarto de hotel. Sempre há um lado de nós, humanos, que gosta de tentar racionalizar as coisas de uma maneira melhor. E eu estava fazendo exatamente isso, tentando racionalizar que talvez ele tivesse o quarto errado ou algo assim, embora claramente ele tivesse más intenções. Seu comportamento dizia tudo. Ele continuava olhando por cima dos ombros, o que me arrepiou a espinha. A maneira como ele estava girando a maçaneta lentamente também me assustou. Era muito intencional, de forma a não alertar ninguém dentro do quarto. Eu disse à minha mãe para ficar quieta, e a princípio, ela não entendeu por quê. Quando apontei para a porta, parecendo que tinha visto um fantasma, ela olhou pelo olho mágico e o viu. Não sei o que o fez parar de tentar entrar no nosso quarto,
mas num momento ele estava lá e no outro ele tinha sumido. Minha mãe acabou chamando a segurança do hotel. Eles enviaram segurança para o nosso andar, mas ele já tinha ido embora. Minha mãe e eu refletimos sobre o que poderia ter acontecido, tentando lidar com o que acabou de acontecer. A conclusão a que minha mãe chegou foi que ele nos seguiu, seja do estacionamento do hotel ou dentro do cassino, até nosso quarto. Quando penso nisso, sei que não faz muito sentido, porque como ele saberia em que andar estávamos se ele nos seguisse desde o lobby? Juro que não havia ninguém no elevador ou mesmo no nosso andar quando saímos. Posso estar errada em como me lembro disso, sobre estarmos sozinhas no elevador e no andar, mas realmente não acho que estou. Espero estar errada de certa forma, porque a alternativa é que esse homem também poderia estar nos observando antes mesmo desse incidente acontecer. Ele tinha que saber que éramos apenas eu e minha mãe. Não acho que alguém seria estúpido o suficiente para tentar isso se meu pai ou irmão estivessem conosco. É assustador pensar no que poderia ter acontecido se ele de alguma forma conseguisse entrar no nosso quarto. Esta história está definitivamente gravada na minha cabeça, e mesmo depois de tudo isso, minha mãe e eu acabamos ficando no mesmo quarto naquela noite. Posso dizer que não dormi muito naquela noite. Eu tinha 19 ou 20 anos quando finalmente encontramos um lugar para alugar no mesmo bairro da minha família. Na época, eu estava grávida de 6 meses do meu filho, me instalando na casa e começando uma nova era. Para algum contexto, a casa era térrea, com 3 quartos e um escritório que mais tarde se tornou o quarto da minha tia. A sala de estar era bem ampla e conectada à cozinha com uma porta de vidro deslizante que complementava incrivelmente o quintal. Tínhamos um belo gramado cercado por pedras. Comparado ao Havaí, a casa era realmente muito boa pelo preço que conseguimos, dado que o custo de vida é significativamente menor do que no Havaí. Minha mãe me deixou ficar no quarto principal, que tinha seu próprio banheiro, o que era conveniente para mim, já que eu precisava fazer xixi a cada 10 segundos. Quando você abria a porta do meu quarto, ela dava diretamente para um corredor que levava à lavanderia. Olhar para o corredor sempre me dava uma sensação estranha, como se alguém pudesse estar na sala no final do corredor, apenas olhando para mim, e eu nunca saberia. Quando meu filho tinha cerca de 3 meses, comecei a experimentar coisas estranhas. No começo, era minha porta que batia aleatoriamente sozinha, o que inevitavelmente acabava sendo apenas o ar-condicionado ligando e desligando. Depois, eram os ruídos estridentes que vagamente pareciam passos vindos do sótão. Eu me dizia que era apenas uma casa velha fazendo barulho, nada com que me preocupar, certo? Mas as coisas começaram a ficar mais assustadoras. Por algumas noites, comecei a ter pesadelos vívidos que me assustavam, mas que eu acabava esquecendo mais tarde no dia, já que precisava cuidar do meu filho e arrumar meu quarto constantemente. Então veio a paralisia do sono, que ocorreu 2 vezes no mesmo mês. A primeira vez que experimentei isso naquela casa foi a paralisia do sono padrão, não podendo me mover e apenas ouvir e estar em meus pensamentos, olhando ao redor do quarto esperando que acabasse. A segunda vez foi muito mais sinistra e me abalou profundamente. Não é incomum ter alucinações durante a paralisia do sono, mas o que eu vi me abalou por anos. Eu estava deitada no meu quarto, minha luz de LED estava vermelha, pois é a cor mais escura que emite luz suficiente para eu sair da cama e me locomover pelo quarto sem me machucar ou tropeçar em algo, especialmente se meu bebê acordasse no meio da noite e eu precisasse cuidar dele. Olhando ao redor do quarto iluminado de vermelho, fiquei tensa e senti uma sensação profunda de que eu não estava sozinha e que algo estava me observando. Olhei para o lado direito do quarto, onde estava a porta do banheiro, não podendo virar minha cabeça, mas apenas olhar com meus olhos. Minha cama estava ao lado dessa porta, a cerca de 3 a 4 pés da lateral da minha cama, e o que eu vi me arrepiou até a espinha. A porta do banheiro estava entreaberta com algo parado em frente a ela. Era muito alto, ombros largos e corpo esguio, rosto pálido
e olhos negros profundos que olhavam diretamente para os meus. Estava vestindo algum tipo de casaco com colarinho ou capuz, todo preto, desgastado e rasgado. Em completa descrença, tentei fechar meus olhos e abri-los novamente, mas não conseguia desviar o olhar. Lá estava, tão perto de mim, apenas olhando. Eu podia ouvir os sons suaves do meu primo Tate, jogando algum tipo de videogame na sala, falando no seu fone de ouvido, o que fazia a situação parecer tão real. A figura começou a empurrar a porta mais para abrir o banheiro, sua mão se movendo lentamente, revelando as unhas longas e pontiagudas, como se estivesse se preparando para se mover e vir em minha direção. Mas então eu saí do transe e acordei, pulando da minha posição. Olhei para o banheiro até reunir coragem para ir até lá e acender as luzes. Nada. Depois disso, passei a fechar a porta do banheiro todas as noites antes de dormir. Guardei isso para mim, pois não via motivo para falar sobre isso. Balancei a cabeça e tentei racionalizar, dizendo que minha mente estava apenas inventando coisas. Depois disso, comecei a experimentar algumas coisas incomuns. Uma noite, estava tomando banho e comecei a ouvir sussurros, conversas suaves de muitas vozes diferentes, nenhuma das quais eu reconhecia ou entendia o que estavam dizendo. Soava como se eu estivesse em uma sala cheia de gente e todos estivessem falando ao mesmo tempo, em volume baixo. Chamei minha mãe e meu irmão, pensando que talvez eles tivessem entrado no meu quarto e estivessem conversando. As vozes pararam abruptamente e não houve resposta. Pensei comigo mesma, bem, isso foi estranho, e continuei a tomar banho. Lentamente, as vozes voltaram e ficaram mais altas, até que algo sussurrou bem no meu ouvido. Desliguei a água e pulei do chuveiro, correndo para o meu quarto com a água escorrendo no carpete. Meu quarto estava vazio. Tudo o que pude fazer foi ficar parada e olhar para o banheiro mais uma vez. Depois de me vestir, fui pela casa e a encontrei praticamente vazia. Apenas meu irmão estava lá. Perguntei se ele tinha me chamado ou estava no telefone, e ele, intrigado, balançou a cabeça negativamente e perguntou por quê. Respondi que devia estar ouvindo coisas. Alguns dias depois, meu primo e eu decidimos tomar algumas bebidas e passar um tempo no meu quarto, compartilhando histórias antigas da nossa infância. Meu primo começou a contar a história de quando todos nós morávamos em uma casa assombrada na Virgínia. Na época, eu era muito jovem e queria saber todos os detalhes do que havia acontecido, mas posso deixar essa história para outro dia. Então, lembrei-me da minha experiência de paralisia do sono e comecei a contar ao meu primo sobre o que aconteceu, mas antes que eu pudesse descrever o que vi, ele me interrompeu e perguntou: tinha um rosto branco? Olhei para meu primo em choque e perguntei como ele sabia disso, ao que ele respondeu casualmente: porque eu vejo isso o tempo todo. Onde? Perguntei. No quintal, ele respondeu. Por que você acha que parei de fumar lá fora e me mudei para a garagem? Ele brincou. Pedi que ele descrevesse o que viu, e ele disse que usava algum tipo de vestido preto, como ele chamou. Perguntei se tinha um capuz ou colarinho de algum tipo, e ele pensou um pouco e balançou a cabeça afirmativamente. Era estranho que ambos tivéssemos visto algo semelhante. Não conseguia entender muito bem. Embriagada e bastante interessada, comecei a acreditar que talvez estivéssemos vendo exatamente a mesma coisa, que algo estava em nosso quintal. Esta próxima parte é bastante interessante, e ainda penso nisso de vez em quando. Em algum momento, minha mãe veio até mim e perguntou como eu me sentia em relação a essa nova casa. Eu disse a ela que gostava e como era aberta e espaçosa, já que tínhamos tantas coisas que possuímos e não tínhamos onde colocar nas casas anteriores em que moramos. Então, ela cruzou os braços, se aproximou de mim e perguntou: você tem experimentado algo estranho? Alarmada e aliviada, comecei a explicar a ela o que havia contado ao Tate semanas antes. Quando comecei a descrever o que vi, os olhos da minha mãe se arregalaram de completo medo, enquanto ela colocava as mãos sobre a boca e murmurava: não brinque. Ela me disse que na noite anterior, meu irmão teve paralisia do sono e viu exatamente a mesma coisa parada ao pé da cama, observando-o dormir.
Enquanto conversávamos entre nós, acho que meu tio ouviu o que estávamos falando e saiu do seu quarto para nos contar que ele também teve paralisia do sono e viu algo voando pelo quarto em um vestido preto, ordenando que ele saísse. Está claro que ninguém havia contado a ninguém sobre suas experiências, e, no entanto, todos estávamos vendo a mesma coisa. Também é estranho que todos tenham experimentado algum tipo de paralisia do sono. A última experiência que tive foi quando meu filho completou 6 meses e começou a andar. Ele olhava para várias paredes da nossa casa, ria e andava como se algo estivesse lá falando com ele. Ele balbuciava de volta para as paredes e às vezes olhava para o mesmo corredor que me dava arrepios e apontava para algo no final dele. Agora, nos mudamos dessa casa e não temos experimentado muito desde então. Espero que quem quer que tenha se mudado para lá não experimente as coisas que passamos. Sei que o Arizona é conhecido por avistamentos de skinwalkers e pelas áreas desérticas em que vivemos, mas espero nunca ver algo assim novamente. Se alguém puder justificar essas experiências, por favor me avise. Eu adoraria ouvir o que você acha. Eu moro no Reino Unido e há alguns anos vendi tudo, me aposentei cedo, comprei um barco e decidi sair para uma aventura explorando as vias navegáveis interiores do Reino Unido. Não tenho um lugar fixo de ancoragem por escolha. O motivo pelo qual comprei um barco foi justamente para sair e explorar, e isso me levou a lugares realmente interessantes que eu não teria pensado em visitar de outra forma. Visitei áreas urbanas e muito animadas, como Liverpool, mas também passei um tempo em lugares extremamente rurais e tranquilos. É muito legal poder escolher seu local de acordo com seu humor, e se você não gosta da área ou dos vizinhos, pode simplesmente soltar as cordas e se mover. No Reino Unido, a licença para vias navegáveis permite que você navegue sem ter que ancorar formalmente em uma marina, desde que continue se movendo, com a maioria dos pontos de ancoragem sendo gratuitos por até 14 dias antes de você ter que se mover. Isso é chamado de cruzeiro constante, e se você tem uma embarcação decente bem preparada para viver fora da rede, é uma maneira incrível de viver. Muitas pessoas escolhem essa forma de vida se não estão presas a empregos ou em uma aventura como eu. Mas há muitos que vivem em barcos não licenciados e sombrios porque não podem pagar outra coisa, alguns com problemas que é melhor evitar. Sou uma navegadora solitária com apenas meu cachorro, um Spaniel Snorkel e 2 gatos como tripulação. Por isso, sigo muitos fóruns de navegação para ficar de olho em áreas problemáticas ou pessoas suspeitas e tento ser sensata com minha segurança e escolha de pontos de parada. Raramente tive qualquer tipo de problema nos anos em que venho fazendo isso, mas ocasionalmente encontro pouca escolha sobre onde devo parar ou por quanto tempo. No inverno, muitas vezes encontro navegações fechadas devido a inundações ou infraestrutura quebrada, como uma eclusa quebrada que me impede de seguir em frente. No verão, não é incomum um canal ficar sem água, me deixando incapaz de me mover até o nível subir novamente. Enquanto escrevo isso, estou presa em um trecho de 4 milhas de canal com navegações de rio fechadas em ambas as extremidades devido a inundações, e estou presa aqui há 2 meses. Meus gatos gostam de sair, então sempre tento ancorar longe de estradas e procurar pontos onde os gatos tenham uma rota de escape de qualquer cachorro que os persiga, como uma cerca viva ou uma área cercada. Escolhi um local bem no final deste canal, ao lado de uma área industrial abandonada. Há algumas brechas na cerca de aço por onde uma pessoa pode passar, e depois de verificar para garantir que é razoavelmente seguro, encontrei principalmente apenas pilhas de tijolos e estradas deterioradas e inutilizáveis. Tenho entrado lá regularmente, caminhando com o cachorro e com os gatos até me seguindo. Só vi outra pessoa uma vez, outra senhora com seu cachorro. Meus gatos descobriram que há ratos lá dentro e estão se divertindo tanto que não voltam para casa tão frequentemente quanto costumavam. Então, tornou-se um ritual noturno entrar com minha lanterna de cabeça e o cachorro para buscá-los antes de dormir. Eles são ótimos gatos que pensam que são cachorros. Então, se eu for e gritar por eles, eles vêm correndo e me seguem até em casa.
As primeiras 7 semanas passaram sem incidentes, mas há algumas noites eu estava lá gritando por um dos meus gatos quando ouvi o que parecia ser tijolos sendo batidos juntos em múltiplos de 3, de forma muito deliberada e espaçada. Minha primeira reação foi pensar que alguém estava ferido e talvez não conseguisse gritar, então estava tentando chamar minha atenção. Parei e escutei. Mais 3 batidas, mas desta vez mais perto. Alguém estava se movendo e definitivamente não estava preso, então acelerei o passo e pensei que isso era muito estranho. Eram 11 da noite, estava abaixo de 0 com gelo em todo lugar, não havia abrigo, apenas pilhas de tijolos. Então, por que alguém estaria lá? Meu gato veio correndo nesse ponto, então eu o peguei e praticamente corri de volta para a cerca. Mais 3 batidas, a primeira muito alta e fortemente enfatizada, e todas muito deliberadas e espaçadas, mas desta vez mais perto. Eu já tinha me movido bastante e virado um canto a essa altura, mas o barulho seguiu e mudou de lado como se tivessem cortado a esquina e quase me alcançado. Passamos pela cerca e voltamos para o barco, trancando tudo. No início, não ouvi nada, mas meus gatos ouviram e continuaram levantando a cabeça e alertando para algo lá fora. Então, eu ouvi. A cerca está a cerca de 3 metros do meu barco e ouvi um rosnado do outro lado. Um som terrível, e fiquei sentada ali, apavorada, me perguntando que tipo de louco estaria fazendo aquilo e o que fariam a seguir. Se você pode imaginar um humano tentando imitar o som de uma motocicleta acelerando devagar, era algo assim, e isso durou quase 10 minutos. Apaguei todas as luzes para que não pudessem ver dentro, e fiquei acordada por horas, com medo de dormir e constantemente observando meus animais para qualquer indicação de que pudessem ouvir algo, mas não houve mais nada e eventualmente adormeci. 2 dias depois, estava caminhando pelo caminho de reboque e passei por um pequeno barco ancorado cerca de 200 metros de mim. Ao passar, ouvi uma voz de homem imitando-me chamando o nome do meu gato, como eu tinha feito naquela noite. Olhei e vi um homem muito sujo e maltrapilho, eu diria na casa dos 30 anos, com olhos escuros e dentes horríveis sorrindo para mim. Não tenho dúvida de que essa era sua maneira de me dizer que tinha sido ele naquela noite, e ele parecia que estava tentando me assustar ainda mais. Parei por um segundo e dei-lhe meu melhor olhar desafiador de "Não tenho medo de você, e você pensaria 2 vezes antes de mexer comigo, porque sou uma mulher dura e corajosa." Até consegui dar um sorriso psicótico de volta antes de seguir meu caminho. Não sei por que reagi assim. Geralmente desafiar alguém que pode ser desequilibrado é perigoso e não seria minha abordagem usual. Mas no momento, senti instintivamente a necessidade de encará-lo e não mostrar medo. Espero que meus instintos estejam certos porque ainda estou presa aqui e, apesar da minha bravata, não sou uma durona. Felizmente, não o vi desde então. De fato, nos 2 meses em que estou aqui, essa foi a única vez que o vi, apesar de passar pelo barco dele quase todos os dias. Espero continuar assim, e assim que as luzes de navegação mudarem para indicar que o rio está aberto novamente, eu e minha tripulação peluda vamos sair daqui. E para o cara possuído que rosna, espero que seu barco esteja tão avariado quanto parece para que você não possa nos seguir. Há alguns anos, meu marido e eu fizemos uma viagem para Yosemite. Ficamos hospedados fora do parque, em El Portal. Uma noite, enquanto voltávamos do vale, notei que os faróis do carro iluminaram o que parecia ser alguém deitado na beira da estrada, com os pés voltados para a rua. Disse ao meu marido que havia uma pessoa deitada no meio da escuridão na beira da rodovia. Ele sabe que eu adoro histórias de crimes reais e estava absolutamente certo de que o que eu tinha visto eram apenas sacos de lixo. Eu estava tão certa de que continuei dizendo: "Não, eu vi um corpo. Eu sei que era uma pessoa." Voltamos para o hotel e quando estávamos prestes a estacionar, meu marido olhou para mim e disse: "Você está realmente certa disso, não está? Quer voltar?" Eu estava desesperada e disse que sim.
Quando passamos novamente pelo local, vi os pés. Pedi ao meu marido para virar o carro de volta e gritei para ele parar o carro. Ele abaixou a janela e disse: "Ei, você está bem?" Nenhuma resposta. Mais uma vez, ainda mais alto: "Ei, você está bem?" De repente, a mulher vestida de preto sentou-se. Ela estava usando um casaco acolchoado, calças pretas e tinha uma bolsa e 3 garrafas de água. Sua maquiagem estava bem feita e ela parecia muito doce. Eu podia ver que meu marido estava absolutamente chocado. Perguntei para onde ela estava indo e ela disse que estava tentando chegar ao posto Chevron na estrada, onde sua mãe iria encontrá-la. Esta mulher parecia ter cerca de 40 anos. Sabia que algo estranho estava acontecendo porque, onde a encontramos, o posto Chevron ainda estava a cerca de 7 milhas de distância. Ela disse que, em sua cabeça, pensava que estava apenas a 1 milha de seu hotel e que podia caminhar até lá. Oferecemos uma carona e ela entrou no banco de trás, não sem antes eu pegar um cachecol grosso para enrolar no pescoço e meu spray de pimenta. Enquanto dirigíamos, tentamos fazer perguntas para ela, apenas conversas triviais. Perguntei por que ela estava deitada na beira da estrada e ela disse que tinha se cansado de caminhar e decidiu se deitar, pronta para desistir, seja lá o que isso significasse. Era inverno e ela não tinha chapéu ou luvas. Pude ver que ela estava muito frágil. Quando chegamos ao posto Chevron, ela nos agradeceu, saiu do carro e se sentou em um banco em frente à loja fechada do posto. Oferecemos ficar com ela até sua mãe chegar, mas ela recusou e disse que ficaria bem. Lembrei a ela que não havia sinal de celular na área e perguntei várias vezes se ela não queria que esperássemos com ela. Voltamos para o hotel e notamos que agora havia 2 carros de polícia no estacionamento, que não estavam lá da primeira vez que chegamos do vale naquela noite. Disse ao meu marido que sabia que eles estavam lá por causa daquela mulher. Calmamente, fui até um dos carros e perguntei se estavam procurando por uma pessoa desaparecida, uma mulher. O policial me disse que sim e perguntou se eu a tinha visto. Expliquei a situação e disse que realmente sentia que algo muito ruim tinha acontecido com ela. Ele nos agradeceu por pegá-la e dar uma carona. Ele não podia me dizer o que havia acontecido, mas achou que ela sair e ir para outro lugar foi uma escolha inteligente. Pedi que ele fosse até o posto Chevron para verificar se ela estava bem e se sua mãe havia chegado. Percebi que o que quer que tenha acontecido foi no mesmo hotel em que estávamos naquela noite. Procurei o registro policial local e descobri que uma disputa de violência doméstica havia ocorrido no hotel. A mulher havia sido espancada muito gravemente e estava tão aterrorizada que estava disposta a caminhar no escuro sem uma lanterna apenas para escapar. Acredito que, após caminhar cerca de meia milha do hotel, ela estava em tanta dor que precisava se deitar. Tive a sensação de que ela achava que poderia realmente morrer ali. Ela não podia voltar ao hotel porque já havia fugido e ido até a recepção para ligar para sua mãe. Seu marido sabia que ela estivera lá e teria vindo atrás dela. A recepção chamou a polícia para ela enquanto ela escapava. Entendi que o homem que a machucou era seu marido e foi preso. Sempre me pergunto sobre ela e se ela voltou para ele. Será que sua mãe realmente a pegou? Ela está segura agora? Hoje meu marido escuta quando digo que há um corpo na beira da estrada. Depois de me mudar para uma área mais rural, não tenho conseguido ver meus avós tanto quanto via quando minha família e eu morávamos na cidade. Por causa disso, de vez em quando, eles fazem a longa viagem até aqui para ficar por cerca de 1 ou 2 semanas. Na última segunda-feira, foi exatamente isso que aconteceu. Minha avó, meu avô e meu tio vieram para ficar 1 semana. Minha família e eu temos um cachorro pastor alemão chamado Kane, que tem cerca de 2 anos e é extremamente agitado. Kane não gosta de nada que entre em nossa propriedade ou em nossa casa, então ele late sem parar até que a coisa vá embora ou nós o removamos da situação. Enquanto meus avós e meu tio estavam aqui, ele latia para cada um deles através da porta de vidro da frente e latia para meu avô sempre que ele ia sentar-se do lado de fora.
Uma noite, colocamos Kane dentro de uma caixa de transporte para cães, porque ele dorme dentro de casa às vezes. A caixa foi colocada atrás do sofá, e sentado na beirada do sofá estava meu tio. Quando Kane sentiu o cheiro e percebeu que ele não era um de nós, começou a latir. Então tivemos que cobrir a caixa com um cobertor. Agora que você sabe como o nosso bom garoto é louco, aqui está a história. Enquanto estou contando isso, meus avós e meu tio acabaram de sair há cerca de 1 hora, e meu tio tinha uma história interessante para contar de manhã. Na noite passada, a caixa de Kane foi colocada no meu quarto porque eu queria que ele dormisse ali. Sempre tive cães que ficavam do lado de fora durante minha infância, e nunca tive um deles dormindo no meu quarto comigo, então estava bastante empolgado com a nossa noite de sono juntos. Depois de colocar a caixa no meu quarto e colocar um cobertor para Kane, trouxemos ele de fora para o meu quarto. No corredor fora do meu quarto, há 2 banheiros na parede à esquerda. Fechei minha porta para que Kane não visse um dos meus avós ou meu tio tentando ir ao banheiro e começasse a latir para eles no meio da noite. Depois de ler e conversar um pouco com Kane, apaguei as luzes e fomos dormir. Nas primeiras horas da manhã, por volta de 1 da manhã, meu tio levantou-se do sofá para usar o banheiro do outro lado da casa. Sempre deixamos uma luz pequena acesa na cozinha à noite para não ficar muito escuro. E estou supondo que foi assim que meu tio viu o que ele viu no corredor. Depois de caminhar da sala de estar pela cozinha, ele chegou onde estavam os 2 banheiros, e sentado imóvel em frente à porta do meu banheiro, estava o que parecia ser Kane. Seu pelo majoritariamente preto quase se misturava com a escuridão, dificultando ver seu rosto, com as orelhas em pé, sem latir ou rosnar, apenas olhando fixamente. Muito perturbado, ele se virou e voltou para a sala de estar. Algum tempo depois, meu avô levantou-se para usar o banheiro, e para surpresa, nada estava lá. Meu tio estava convencido de que viu Kane naquele corredor, mas Kane estava no meu quarto, dentro de uma caixa trancada e atrás de uma porta fechada. E se ele estava apenas vendo coisas por estar sonolento, o medo da situação o teria despertado o suficiente para que a ilusão de Kane sentado no corredor desaparecesse. Às vezes, vejo uma aranha ou várias aranhas na minha parede enquanto estou meio adormecido. Uma vez que pisco ou realmente olho, elas desaparecem. Mas o que meu tio viu não desapareceu, então acredito que ele realmente viu algo, mas não era Kane. Era algo tentando assumir a forma de Kane. Por qual razão? Não sei. Mas as intenções dessa possível entidade permanecerem desconhecidas tornam tudo ainda mais perturbador. Minha família imigrou para a Alemanha nos anos 70. Naquela época, precisavam muito de trabalhadores, mas muitos locais não gostavam do fato de que com os trabalhadores imigrantes também vinham famílias imigrantes. Meus pais trabalhavam em turnos nas fábricas, o que não deixava tempo para minha criação. Naquela época, isso significava que a maioria das crianças era enviada de volta para os avós em nosso país natal, mas minha mãe, tendo sido forçada a viver sem os pais por um tempo, não queria que seu filho crescesse assim. Em vez disso, ela insistiu que eu tivesse uma babá. O nome dela era Gund, uma senhora alemã simpática, com 3 filhas já adultas, e apenas a mais nova, com cerca de 19 anos, ainda morava com ela. Raramente a via, pois era estudante universitária na época. Eles moravam em uma casa agradável nos arredores da cidade, em uma colina com muitas árvores e terras agrícolas. Eu adorava aquele lugar e via meus pais todos os fins de semana, pelo menos 2 dias. Isso parece ser muita informação de fundo, mas é importante para entender o que aconteceu a seguir. A área onde minha babá vivia tinha mais 2 casas por perto, e depois havia algumas fazendas mais afastadas. Uma era nosso vizinho direto, uma família alemã simpática com um filho adolescente que às vezes jogava badminton comigo. E havia uma mansão enorme que sempre parecia um castelo para mim. Ela ficava mais abaixo da colina, cercada por uma área arborizada e uma cerca alta ao redor. Sempre que saíamos ou retornávamos à colina, passávamos por este prédio, e eu sempre me perguntava quem morava lá, mas nunca vi ninguém.
e Gandhi nunca falava sobre eles. Ela era uma pessoa muito falante e animada, então isso me parecia estranho. Eu não era muito curioso, ficava feliz brincando sozinho, ou com um menino vizinho, ou os gatos dos vizinhos. Até que uma noite, Gandhi me vestiu com meu melhor vestido, e para minha surpresa, fomos à mansão. Havia uma grande festa, muitas pessoas com vestidos finos e ternos caros. As mesas estavam cheias de comidas que eu nunca tinha visto antes, e a casa, embora grande por fora, parecia ainda maior por dentro. Enquanto tentava encontrar Gandhi, que eu tinha perdido de vista depois que ela foi ao banheiro, 2 grandes cães brancos entraram na sala de jantar onde eu estava. Eu já tinha tido alguns encontros ruins com cães grandes, então aqueles 2 me assustaram muito, mas eu não queria gritar e envergonhar Gandhi. Então, recuei tentando me afastar deles silenciosamente. Isso parecia despertar o interesse deles em mim, então acabei tendo que correr de sala em sala até ser encurralada. Tenho certeza de que eles não tinham más intenções e só queriam brincar, mas eu estava tão assustada que comecei a chorar silenciosamente. Nesse momento, uma jovem apareceu atrás dos cães. Lembro-me dela claramente, embora isso tenha acontecido há mais de 2 décadas. Ela tinha cerca de 9 anos, talvez um pouco mais velha que eu na época, cabelo loiro escuro até o queixo com uma franja ligeiramente encaracolada, olhos castanhos e era muito pálida. A menina chamou os cães e ambos saíram da sala obedientemente. O alívio que senti é difícil de explicar. Queria agradecê-la, mas ela já tinha se virado e saído antes que eu pudesse. Comecei a correr atrás dela quando fui subitamente parada por um homem alemão mais velho que eu vagamente identifiquei como o anfitrião da festa, e ao lado dele, sua esposa. Não me lembro dos rostos deles, mas lembro que não gostavam da minha presença lá, praticamente irradiando uma forma de hostilidade que eu não conseguia entender. Houve uma discussão acalorada com minha babá, então ela pegou minha mão e fomos embora. Ela estava resmungando zangada sobre o comportamento deles enquanto voltávamos para casa. Olhei para trás enquanto caminhávamos e, com certeza, a menina estava em uma das janelas, uma mão pressionada contra o vidro, sorrindo. Sorri de volta para ela e perguntei a Gandhi se ela achava que me deixariam brincar com a menina da festa algum dia. Isso a fez parar e me olhar, as sobrancelhas franzidas em óbvia confusão. Que menina? Ela perguntou. Não havia outra menina da sua idade. Relatei a ela o que aconteceu antes do casal me parar de forma tão rude, mas as rugas entre as sobrancelhas dela só se aprofundaram. Continuamos caminhando, e eu só comecei a pensar que a conversa tinha acabado quando ela de repente disse: "Não, criança, acho que você está enganada. Não havia outra menina. Na verdade, parece que crianças não foram convidadas para este evento." Ela acrescentou com um tom sombrio. Não havia muito que eu pudesse argumentar. Fui criada para não discutir com os mais velhos. Nunca mais vi a menina, embora procurasse nas janelas toda vez que passávamos pelo prédio. Depois de todos esses anos, me pergunto se meu cérebro a inventou ou se realmente encontrei o fantasma desamparado de uma menina que em algum momento viveu e morreu naquela casa. Algumas coisas nunca devemos descobrir, e estou bem com isso.